Amém, igreja? Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Eu vou orar o Salmo 91 e depois o ministério vai cantar mais um louvor. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés do filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti. Eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, nessa noite, cada vida que se encontra aqui, aquelas que não conseguiram chegar. Eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, cada família aqui representada. Eu quero colocar os casais. Eu quero colocar os lares, eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, os casamentos, relacionamentos. Eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar os filhos, os pais, as mães. Eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, a parentela. Eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, nessa noite as necessidades dos teus filhos na palma das tuas mãos. Eu quero repreender nessa noite toda seta, todo dardo, todo levante, toda a fúria do adversário. Renova os nossos pensamentos, todo sugestionamento, tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome. Nos passe em revista, Pai querido, Pai amado. Manda uma palavra aos nossos lares. Visite, meu Deus e meu Pai, as nossas causas nessa noite. Sonde os nossos corações e começa a repreender as artimanhas de Satanás, as armadilhas, os dardos inflamados, as ciladas. Eu creio no poder da oração. Então que nessa noite, meu Deus e meu Pai, o Senhor possa mais uma vez manifestar a sua graça, a sua glória. Nós rendemos graças a Ti, nos colocamos como criatura na mão do Criador, como vaso na mão do olheiro, e te pedimos, Pai querido, Pai amado, nos abençoe. Te pedimos, Pai querido e Pai amado, nos sonde, nos liberte, nos transforme, nos coloque de pé nessa noite. Seja louvado, glorificado, nos abençoe, nos dê vitória nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu.
E eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Te louvamos, Senhor, por essa noite. Obrigado porque chegamos até aqui para te louvar e glorificar o teu santo nome. Fale conosco através da tua palavra. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Eu te peço nessa hora, meu Deus e meu Pai, abra o nosso entendimento, meu Deus e meu Pai, os nossos corações e manifesta a tua graça e a sua glória. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar? Aleluia. Santo é o teu nome. Essa palavra fala do momento que Eliseu, e nós sabemos que Eliseu, quando Elias estava para ser arrebatado, Eliseu, ele deseja a porção dobrada. E nós vamos ver os feitos de Eliseu também aqui na palavra. E aqui vai dizer no momento que havia uma guerra de Israel contra os assírios, e aí o Senhor usava a Eliseu dizendo a estratégia do exército sírio. E chega um momento que o rei sírio, ele acha que tem um delator no meio do exército dele. E aí ele descobre que não tinha um delator, que era um profeta que era usado por Deus e que Deus revelava para ele a estratégia do inimigo de Israel. E esse rei, ele fica irado e ele manda um exército buscar Eliseu na cidade onde ele se encontrava. E a gente fica se perguntando por que um exército para resgatar 2 homens. Mas eu entendo que ele mandou, porque ele viu realmente que era um homem, que não era um homem normal, não. Para ter aquela revelação, ele deve ter entendido, se eu mandar 4 soldados, 6 soldados, eu acho que eu não vou conseguir trazê-lo. Eu vou ter que mandar um exército para cercar essa cidade. E a Bíblia vai dizer que nesse momento, no amanhecer, Geazi, ele vai à janela e ele vê todo aquele exército que tinha cercado a cidade. E ele se desespera. E ele fala, meu Senhor, tem um exército do inimigo que cercou toda a cidade. O que nós vamos fazer? E é o momento que Eliseu entende que ele precisava orar para que o Senhor abrisse os olhos daquele homem, para que ele pudesse enxergar a quantidade de carros e cavaleiros do Senhor que estavam também ali naquele lugar, guardando eles naquele lugar. E quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor ministrou ao meu coração a respeito do entendimento que precisamos ter e pedir para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, porque na maioria das vezes, o que a gente vê? Lutas e adversidades. Nós vemos problemas na nossa vida, tantas coisas que têm se voltado contra as nossas vidas, ou aquilo que a gente tem ouvido, ou aquilo que a gente tem visto. A Bíblia vai dizer que o amor a Ele lança fora todo medo. E nós só estamos de pé, nós só estamos avançando, nós só estamos conquistando porque nós cremos na palavra do Senhor e Ele tem nos dado coragem e ousadia para que a gente avance. Senão nós vamos ficar prostrados, nós vamos ficar estagnados e que possa ser uma noite que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que a gente veja a glória dEle, para que a gente olhe para o alto e veja o socorro dEle, porque o socorro vem dEle, tem vindo dEle. E quando o Senhor estava ministrando ao meu coração, quantas das vezes os nossos olhos começam a escurecer, porque aqueles estavam vivendo uma adversidade pelo fato daquele homem estar sendo instrumento na mão de Deus. E quantas das vezes, por esse fato, também se apresentarão adversidades na nossa vida, tentando nos intimidar, tentando nos paralisar. E quantas das vezes o fato, porque às vezes achamos assim, mas eu não tenho chamado, eu não tenho ministério, eu ainda não exerço.
nenhuma função na casa do Senhor, mas só o fato de você entender que você precisa desse Deus e já está vindo, buscando nesse Senhor, claro que o inimigo da nossa alma, ele vai se levantar, ele vai nos intimidar, ele vai tentar nos paralisar. Quantas das vezes o Senhor estava ministrando ao meu coração, nós temos um lar abençoado, mas nós não enxergamos. Nós não enxergamos que temos bênção. Muitas das vezes temos um esposo abençoado, uma esposa abençoada, filhos abençoados, mas nós não conseguimos enxergar. A gente só reclama, a gente só vive insatisfeito, a gente não consegue entender as bênçãos que Deus tem nos proporcionado quando a gente olha, porque a gente sabe que toda família tem problema. Todas as famílias têm. Mas isso não quer dizer que vai passar a deixar de existir as famílias e os casamentos. Isso não quer dizer que pelo fato de aparecer, se apresentar um problema, eu vou buscar uma outra família, eu vou procurar uma outra família. Não! O Senhor precisa abrir os nossos olhos para que a gente seja grato, para que a gente reconheça aquilo que nós temos. O Senhor, Ele tem nos ensinado a viver tanto na fartura como na escassez. Então nós precisamos entender que virão momentos difíceis, virão adversidades, mas aí eu preciso entender, porque quando Eliseu ora para que abrisse os olhos dele, era para que ele reconhecesse que eles não estavam só, e nós não estamos só, mas Deus precisa abrir os nossos olhos para que a gente seja grato, para que a gente reconheça, porque eu sempre digo, eu tenho muito mais motivo de agradecer do que ser ingrato. Eu tenho muito mais motivo de reconhecer, porque eu tenho visto o que Deus tem feito. Eu tenho sido grato. Foi falado aqui da murmuração. E quantas das vezes, enquanto o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, não abriu nossos olhos, nós vamos estar murmurando que nada está bom. Tem pessoa que está insatisfeito, não consegue ver, não consegue se alegrar, não consegue perceber o quanto Deus tem sido misericordioso com cada um de nós, o quanto Deus tem sido misericordioso. A gente está vivendo numa cidade, nós temos visto o que tem acontecido. E se Deus não abrir os nossos olhos para que a gente veja a grandeza de Deus, irmão, nós precisamos ser gratos a esse Senhor. Nós precisamos reconhecer a beleza da santidade dele, porque a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Mas aí a gente murmura, aí a gente questiona. Foi falado aqui pelo pastor, eles atravessaram o mar e depois uma falta d'água. Quantas das vezes vem um milagre, vem um escape, vem uma provisão, a gente se alegra. Amanhã um probleminha que aparece, a gente esquece. Nós somos ingratos. Nós somos infiéis, e mesmo assim Ele permanece fiel. Eu costumo orar ao Senhor, por que tanta insatisfação, irmãos? Por que tanta ingratidão? Por que a gente não reconhece? Muitas das vezes nós não temos nem os problemas que algumas pessoas têm. Muitas das vezes nós não conseguimos nos alegrar. O Senhor estava ministrando ao meu coração. Quantas pessoas, às vezes, querem abandonar os seus lares? Quantos filhos, às vezes, querem ir por um caminho errado? Para poder satisfazer, para poder achar que é uma alegria, que a gente sabe que é momentânea. É a insatisfação do ser humano, mas nós temos a esse Senhor, e o Senhor precisa abrir os nossos olhos, renovar nossa mente, para que a gente reconheça quantas pessoas. A Alessandra falou, o pai dela partiu sozinho, porque ele quis, ele fez escolhas. Ele teve uma família, e ele desperdiçou essa família. Irmãos, em nome de Jesus, a gente está vendo o que está acontecendo aí fora. A gente está vendo os dias maus. A gente está vendo o adversário. E por que a gente não enxerga? E por que a gente não dá valor às coisas que Deus tem feito na vida da gente? Os livramentos, escapes, nos dando saúde, nos dando trabalho, permitindo que a gente viva com dignidade. O Senhor tem permitido que a gente viva com dignidade. A Bíblia diz que se nós não temos fé, nós temos que pedir a Ele. Mas tem outras áreas da nossa vida que a gente precisa também pedir para Ele. Para tirar a murmuração dos nossos lábios. Para abrir o nosso entendimento, para abrir os nossos olhos, para a gente poder contemplar as maravilhas que Deus tem nos proporcionado.
Porque senão a gente vai desperdiçar, a gente vai jogar fora, a gente não vai dar valor. E a gente precisa valorizar aquilo que nós temos, aquilo que Deus tem nos dado, porque Ele tem sido fiel. Mas aí, muitas das vezes, nós nos afastamos, nós não meditamos na palavra, nós não oramos, nós não santificamos, nós não jejuamos para mortificar a nossa carne, para que a gente saiba discernir, para que a gente saiba glorificar o nome do Senhor, para que a gente saiba ser grato a Deus. Eliseu orou ali para que aquele moço não entrasse em desespero com a quantidade de homens que tinham ido cercar aquela cidade para buscar Eliseu. Ele iria junto, ou de repente os guardas liberariam ele. Mas ele entrou em pânico. E Eliseu precisou orar. E nós precisamos orar pelas nossas vidas, nós precisamos orar pela nossa casa, nós precisamos orar pelo nosso casamento, nós precisamos orar pelos nossos filhos, nós precisamos abençoar o nosso lar, nós precisamos abençoar os nossos casamentos, nós precisamos agradecer a Deus, nós precisamos reconhecer o que Deus tem feito em nossas vidas. E na maioria das vezes nós somos ingratos. Eu costumo dizer que a gente é chato e a gente nem sabe o que quer. Porque se está chovendo, está ruim, se está sol, está ruim, nunca está bom. Tem pessoas que nada nunca está bom. Tem pessoas que eu costumo dizer, se você se vestir de ouro, ele vai achar que está ruim, ou ela vai achar que está ruim. Não está bom. Tem pessoas que só procuram em nós defeito. E eu digo que todos nós temos qualidade. Todos nós temos defeito. Todo mundo tem. Mas aí olha para a qualidade, porque todos nós temos qualidade. E como é bom quando a gente vê a qualidade e não fica olhando defeito, porque defeito todo mundo tem. E nós temos defeito. E nós precisamos olhar para a qualidade que todo ser humano tem. E aí a gente vê aqui nessa palavra que o Senhor abre os nossos olhos. Eu não sei o que você possa estar vivendo. Eu não sei que essa escuridão, que essa cegueira, que é espiritual, que se apresentou na tua vida, você não consegue reconhecer as coisas boas que Deus tem proporcionado para você. Eu não sei se você tem reconhecido o lar que você tem vivido. Ah, mas meu lar tem problemas, são fases, são momentos. Tem que sentar, tem que conversar, tem que procurar ver o que é melhor. Tem que ter renúncia, tem que um ceder, o outro tem que ceder. A Bíblia diz que a casa dividida, ela não subsiste e ela não precisa estar dividida. Ela tem que estar em harmonia, ela tem que estar em comunhão, porque muitas das vezes vem dias maus, vem problemas, vem dívida, mas se tiver a união, dá para passar pelas lutas, irmãos. Se tiver bem um com o outro, dá para passar as adversidades. Porque Deus passará conosco, não passaremos sozinhos. E quando o Senhor foi ministrando a respeito dessa palavra, quantos filhos às vezes que quer tomar direções, decisões, caminhos que parecem bons, mas que o fim é a morte. E é por isso que a gente precisa estar orando pela vida deles, para que essa cegueira não faça com que eles vão para abismo, que eles vão se arrebentar e vai trazer dores para eles e para a gente também. É a oração que move o coração de Deus. É a oração que nos aproxima do Senhor. É a oração que faz com que a gente se relacione, com que a gente tenha intimidade. E quem ora vai querer meditar. Quem medita vai querer orar. Porque a oração com a meditação, ela vai trabalhar junto e vice-versa também. E é isso que nós precisamos entender. Abrir os nossos olhos para a gente achar, não achar que lá fora tem coisas boas, não tem não, irmãos. A gente está vendo o que tem lá fora e graças a Deus que a gente tem um refúgio, que é a casa do nosso Pai. Graças a Deus que nós temos. Nós não somos alienados, nós não somos religiosos, mas nós estamos vendo o que está acontecendo lá fora. A degradação, da maneira que eles olham para uma família, da maneira que eles pensam, a forma que tem que ser os relacionamentos abertos. Tanta chocarrice, tanta malignidade. E pior que tem crente aplaudindo. Tem crente achando, não, vou mudar de casa. Ah, vou mudar de bairro, vou mudar de país. Irmão, você pode ir para onde você for. O problema vai junto. A gente tem que saber
é resolver problemas. E família que é de Cristo tem que sentar para resolver problemas. Não é expor, não. Não é botar numa rede social, não. Porque hoje a gente vê as pessoas numa rede social mandando as indiretas. Os crentes mandando indireta. Os crentes, muitas das vezes, desabafando numa rede social. Sem privacidade. Se expondo. E depois não quer que, porque tem sempre aqueles sem noção que acha no direito de ir lá dar a opinião deles. Mas também é a gente que faz isso, é a gente que pede isso. Irmãos, tem joelho para ser dobrado, para a gente orar. Tem um pai que hoje nós temos acesso. A gente não precisa estar se expondo para ninguém, não. Tem um pai que o véu se rasgou, que nós temos acesso a ele para colocarmos as nossas petições diante dele. Para pedir socorro, para colocar as nossas necessidades, pedindo a Ele, para abrir o nosso entendimento, para abrir os nossos olhos, para que a gente possa ter um coração de gratidão. Não sairmos por aí como loucos, não. Aqui era uma guerra que havia, era um homem usado por Deus. E o interessante é que depois a oração dele é que era o Deus vivo cegasse todo aquele exército. E a Bíblia diz que Deus ouviu a petição de Eliseu. Eliseu orou, aquele exército todo ficou cego, ele levou para dentro da cidade, o rei achou que eles iam matar, ele falou, não, nós vamos alimentar e vamos despedir eles. Olha a direção daquilo que Deus faz. Um homem, uma mulher de Deus, o comportamento, a conduta tem que ser diferente. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Virão adversidade como veio aqui. Ele viu a necessidade daquele homem. O que ele faz? Eu vou orar para que Deus abra os olhos dele. Para que ele veja o que eu estou vendo. Porque tem coisas que eu vou ver, de repente meu esposo não vai ver. Eu vou entender, de repente ele não vai entender. Mas eu não vou entrar em guerra. Até porque nós somos um só. Até porque a gente entende que a casa dividida ela não subsiste. E a gente quer avançar, e a gente quer conquistar, e a gente quer testemunhar. Então o que a gente faz? A gente ora. A gente ora, a gente pede a Deus, a gente vai batendo, a gente vai pedindo, até com que o milagre aconteça. Mas não adianta a gente continuar vindo para a casa do Senhor com uma cegueira espiritual, sem entender de fato, de verdade o que está acontecendo, sem se posicionar em oração, em busca e querer com que o Senhor guarde aquilo que temos. Abençoe aquilo que nós temos, aquilo que Ele tem nos dado. Mas aí nós escolhemos a insatisfação ou a murmuração. Nós escolhemos, não, eu vou olhar só para os defeitos. Nós escolhemos estar, muitas das vezes, um apontando o erro do outro. Né? Porque aí a gente não chega a lugar nenhum. Porque para estar problema, está todo mundo errando. Mas aí tem sim, não, porque o erro é seu, o erro é meu. Ninguém assume. Nós não assumimos a nossa responsabilidade. É muito fácil jogar para o outro. Porque tem que ter um culpado. Tem que ter um culpado. Tem sempre aquele, igual muitas das vezes nós que somos mães, né? A responsabilidade que a gente tem, aí fica com a gente mais, né? Porque o provedor sai, a gente fica... Aí se der problema, a mãe que não educou, a mãe que não orientou. Sempre alguém tem que ser o patinho feio, irmãos. Sempre alguém tem que ser. E não é fácil muitas das vezes, mas aí tem que ter alguém que possa ter uma autoridade, um posicionamento, senão vira bagunça. E nós vemos aqui, irmãos, o Senhor precisa abrir os nossos olhos, foi o que o Senhor falou. E eu me incluo nisso também. E que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente enxergue as grandezas de Deus, as bênçãos de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, aquilo que Ele tem sido e o que Ele tem feito. Porque grandes coisas Ele tem feito por nós, irmãos. Porque Deus tem guardado, Deus tem livrado, Deus tem suprido. Quantos milagres, quantas bênçãos, quantas portas, quantas provisões. Ah, mas eu ainda não estou vivendo. Mas você vai viver no teu tempo. Bom, se você também não for tão incrédulo também, né? Porque às vezes a gente não está vivendo porque a gente não acredita, né? Muitas das vezes não estamos vivendo também porque não tomamos atitude, né? Muitas das vezes porque não nos posicionamos, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que Deus quer.
Porque na maioria das vezes o Senhor está requerendo algo de nós, mas nós ainda estamos querendo fazer o que bem entender. A gente não entende que tem um Espírito Santo que está dirigindo a nossa vida, que tem sido a nossa bússola, que tem sido o nosso farol, que tem nos orientado, que tem nos instruído, que tem nos conduzido. Mas Ele também tem mostrado que Ele tem sido o nosso Senhor. O Senhor quer abrir os nossos olhos para falar lá fora. O negócio tá doido, né? Igual o ditado do mundo, o bagulho tá doido lá fora. E tem gente achando que vai lá fora, vai achar alguma coisa. Não vai, irmãos. Porque problema tem em qualquer lugar. E quando a gente entende isso e que a gente fala, não, vou orar para que Deus traga solução para os meus problemas. Para o problema da minha vida, da minha casa, dos meus filhos. Seja lá o que eu possa estar passando. Mas ir lá fora... Né? Você foi falado aqui. O povo queria voltar para o Egito, irmãos. Porque a água era amarga. Os olhos deles ainda estavam fechados. Não sei como, porque eles tinham visto as 10 pragas. Eles já tinham atravessado o Mar Vermelho. Que dureza é essa de coração? Que cegueira é essa? Mas muitas das vezes nós estamos assim. Porque se a gente for lembrar de tudo que Deus já fez, não era para a gente estar do jeito, às vezes, que nós estamos, não. Porque na maioria das vezes, a gente está entristecido, aborrecido, inquieto, nervoso, qualquer coisa que acontece. Gente, as pessoas estão sem domínio, sem controle. As pessoas não têm aquele domínio próprio do Espírito Santo. Às vezes, uma situação, a pessoa parece que vai... Por isso que tem um bocado de gente infartando. Por isso que tem um bocado de gente doente. Porque a Bíblia vai falar do fruto do Espírito, irmãos. Que a gente tem que ir lá em Gálatas 5:22, dar uma passeada lá e querer esses frutos para a vida da gente. E eu digo que quem tem paz não vai perturbar o outro, não vai querer saber da vida do outro, não vai querer... Não, quem tem paz quer continuar em paz. Ainda que o inferno todo se levante querendo tirar a nossa paz. Aí, às vezes, a pessoa fala, a pastora é tão calma, ela é tão tranquila. Não, não sou não, irmão. Tem aquele outro lado também. Mas eu prefiro viver em paz, irmãos. Em paz comigo e com todos que estiverem à minha volta. Porque é tão bom quando a gente tem paz. Tão bom quando a gente não quer o mal do outro. Não deseja nada do outro. É tão bom a gente viver em harmonia com o Espírito Santo de Deus, com a palavra, porque essa palavra traz uma harmonia para cada um de nós. Faz com que a gente se aquiete, faz com que a gente viva as nossas fases, sem querer transferir que eu estou passando isso por causa de fulano e ciclano. Eu estou passando muitas das vezes por escolha minha, decisão minha, comportamentos meus, atitudes minhas, não do outro. Como é bom quando a gente assume. Mas na maioria das vezes nós não assumimos. Mas o Senhor quer abrir os nossos olhos. O Senhor quer que você veja o que Ele tem te proporcionado. Ah, mas eu estou com uma luta. Todo mundo tem. Não é pecado. E você não vai deixar de ser filho. Você não vai ser nem pior nem melhor. Porque todo mundo tem luta. Mas, irmãos, até a luta com Deus é boa. Porque foi falar daqui, vai forjar. O Senhor está nos preparando para coisas grandes. Eliseu, quando ele pede, porque se a gente for ler os fatos de Eliseu, da maneira que ele foi usado também, por quê? Porque ele pediu porção dobrada e ele sabia toda a perseguição que Elias teve, todo o processo que Elias passou. Quer dizer, tem que estar muito doido para querer uma porção dobrada, né? Porque ele sabia, se eu estou pedindo a porção dobrada, então vou ter luta dobrada também. Ele estava muito em espírito para pedir aquilo, porque senão ele não ia fazer uma oração dessa. E o interessante é que ele sabia o que ele queria, porque ele não arredou o pé de Elias, que aí ele viu quando ele foi transladado, e ele pega aquela capa e ele atravessa as águas. Vamos nos colocar de pé. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite querendo desistir. Eu não sei se você está querendo retroceder. Eu não sei se você está achando que lá fora tem alguma coisa. Eu não sei se você não está tendo alegria dentro da tua casa, no teu casamento. Eu não sei se você está triste pela direção que teus filhos possam estar levando. Mas eu quero orar, porque foi isso que o Senhor mandou eu fazer. Eu quero orar.
para que você seja grato. Eu quero orar para que essa cegueira caia e você reconheça aquilo que tu tens, aquilo que Deus tem te dado. Eu vou orar para que Deus abra os seus olhos, para que você passe a ser grato, para que você passe a glorificar o nome do Senhor, para que você ame a esse Senhor e entenda que Ele tem o de melhor para cada um de nós. Os pensamentos dele são bons a nosso respeito. Eu vou orar para que o Senhor abra os seus olhos e o teu entendimento, renove a tua mente. Todo esse sugestionamento, toda essa seta que vem, que você não é feliz, que você não ama, que você não é amado, que você não vai chegar, que você não vai conseguir, só se você ficar parado. Porque se você estiver em movimento buscando a esse Senhor, tu vai conseguir, tu vai chegar e tu vais entender que são sugestionamento do inferno. Porque ele vem por um caminho, mas ele tem que sair por 7 caminhos. É ele que tem que cair por terra na nossa vida. Não é a nossa carne que vai prevalecer, mas o Espírito que vai mortificar a nossa carne. E o Espírito vai prevalecer em nós. E nós não vamos dar importância nem ir na onda do adversário, porque ele é mentiroso. Ele não tem família, ele não tem amigos, ele não tem filho, ele não tem esposa, ele não tem ninguém. Ele é sozinho. E mesmo assim ele continua destruindo pessoas que não conseguem reconhecer a grandeza de Deus. Pai, eu te peço nessa noite que no nome de Jesus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me deu como ordem, Pai. Eu não sei quais são as necessidades dos teus filhos. Eu não sei da maneira que eles chegaram aqui. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra diz que um cego não pode guiar um outro cego. Senhor, eu quero te pedir que no nome de Jesus, se tiver alguém aqui sendo guiado por algum cego, se tiver alguém aqui, meu Deus e meu Pai, ouvindo, sendo orientado por alguém que não condiz, que não tem, meu Deus e meu Pai, relacionamento contigo, intimidade contigo, que não tem vida no altar, que não tem testemunho, meu Deus e meu Pai, abra os olhos dos teus filhos com esses tipos de pessoa que eles estão se orientando. Oh, Espírito Santo, visita cada vida nessa noite. Manda uma palavra a cada lar aqui representado. Senhor, se tiver algum lar aqui, algum casamento aqui, meu Deus e meu Pai, na corda bamba, eu quero te pedir, Pai querido, Pai amado, repreenda esse valente, esse gigante que tem se apresentado, que tem tentado contra essas famílias, contra esses casais, contra os filhos, meu Deus e meu Pai, nessa noite. Repreenda na autoridade do nome de Jesus, porque maior é o Senhor. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que venhamos nos posicionar, para que venhamos seguir a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Ah, Senhor, tira de nós toda a covardia. Meu Deus e meu Pai, tira de nós a ingratidão, tira de nós a murmuração. Nós não vamos retroceder mais para o Egito, não, porque de lá o Senhor nos tirou. Oh, meu Deus, eu te peço, meu Deus e meu Pai, nessa noite, eu não sei se tem algum coração aqui entristecido. Eu não sei se tem alguém aqui sendo intimidado, ameaçado. Eu não sei se tem alguém sendo pressionado. Mas eu quero te pedir, abra o entendimento, abra os olhos, para que eles possam ver que maior é o Senhor. Que o Senhor tem os seus anjos dando ordem para acampar, como a tua palavra diz, que anda ao nosso redor, meu Deus e meu Pai. Tem anjos do Senhor nos guardando, meu Deus e meu Pai, ao nosso redor, para a glória do teu santo nome. Que toda a intimidação, o Senhor deu vitória para Eliseu. Aquele moço enxergou os cavaleiros e os carros que estavam ali em favor deles também, para dar livramento, meu Deus e meu Pai. Eu creio que o Senhor é Deus de livramento. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, vai de encontro aos lares, continue dando escape, dando livramento, Pai querido, Pai amado. Abençoe teus filhos nessa noite. Abençoe, meu Deus e meu Pai, para que eles possam enxergar os livramentos, os escapes,
Oh, Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa noite que no nome de Jesus, tira a dureza do nosso coração, nos dê sensibilidade, dá sinais para os teus filhos que maior é o Senhor. Dá sinais, meu Deus e meu Pai, que o Senhor continua nos assistindo, que o Senhor não perdeu o controle de nossas vidas, não nos deixe sermos enganados com vozes estranhas, não nos deixe, meu Deus e meu Pai, estarmos desapercebidos, não, mas que o Senhor possa abrir, meu Deus e meu Pai, os olhos espirituais, dando entendimento para os teus filhos, que eles possam, meu Deus e meu Pai, se levantar com autoridade e começar a repreender a cegueira, a dura cerviz, repreender o mal, os dardos, as setas, unge a mente dos teus filhos nessa noite. Eu quero repreender todo sugestionamento, toda fala contrária, tudo aquilo que não provém de ti. Oh, Espírito Santo de Deus, move as águas no nosso meio e vai jogando por terra as ciladas, as armadilhas, os pratos, os convites, meu Deus e meu Pai. Dá discernimento para os teus filhos nessa noite. Traz alegria, porque a tua palavra diz que a alegria em ti nos fortalece. Tira o cansaço, tira o desânimo. Abençoe e dê vitória no nome de Jesus.